Olá, Igreja Central! Agora é o momento dos nossos avisos. Fique por dentro! No domingo, culto da família. Terça-feira, culto de oração. E na quarta-feira, culto crescendo. E atenção femininas, no dia 26 de maio, noite do culto Crescendo Mulheres. No último domingo, no dia 30 de maio, acontecerá o nosso culto DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Se programe para participar conosco, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Vai ser uma programação muito especial. O frio está chegando e muitas pessoas estão precisando do nosso ato de amor para se aquecerem. Já começou a campanha do agasalho e estamos recebendo doações que irão abençoar as vidas de moradores no Jardim Hebron. Roupas de cama e banho e roupas infantis e de adultos poderão ser entregues aqui na Igreja Central de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas e aos domingos nos horários dos cultos. Participe! Então é isso. Deus abençoe e fiquem na paz. A paz do Senhor, Igreja Central. Estamos aqui hoje começando o culto crescendo em justiça. Eu tenho certeza que você será muito edificado, edificada com tudo que vamos poder participar aqui hoje. Nós vamos ter um momento de louvor abençoado e vamos ter também um bate-papo muito interessante para a gente entender muito bem a justiça de acordo com o padrão de Deus, amém? O reino de Deus, que é aquele do qual nós fazemos parte, amém? Vamos fazer uma oração, vamos iniciar esse momento, né? Aproveite aí também, convide pessoas para estarem conosco neste culto, né? Compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, clica no joinha. Vamos fazer com que um conteúdo edificante tenha mais relevância na internet, amém? Conto com você para isso. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, como igreja, ainda que seja, Pai, nesse formato online, Pai, nós podemos congregar, nós podemos cultuar a Ti, nós podemos, Senhor, meditar na Tua palavra. Ó, Pai, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo, Pai, vai ser aquele que vai convencer, Pai, vai dirigir os nossos pensamentos, o nosso coração, Senhor, para sermos alinhados de acordo com a Tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, fala com cada irmão e irmã, Senhor, que está conosco. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada família, Pai. E desde já nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos então adorar, louvar o Senhor em espírito e em verdade. E esse é o nosso culto a Deus. Vejo a brilhar com
sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, pois Jesus vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos andar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Eu te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Tu és Rei, aleluia. Tu és Rei, aleluia. Tu és Rei, aleluia. Tu és Rei, eternamente Rei. Aleluia, aleluia. Tu és Rei, aleluia. Tu és Rei, aleluia. Tu és Rei, eternamente Rei. Aleluia. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Eu te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor Jesus, digno de louvor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor Jesus.
Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. É um privilégio cada momento que a gente pode louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso tudo faz parte do culto que a gente presta a Deus, amém? E falando nisso, eu quero te encorajar também a cultuar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, né? Você tem aí os acessos pelo link, né, na descrição desse vídeo. Tá aparecendo aqui no vídeo para vocês também as informações para você entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo. E vamos neste momento então orar e apresentar ao Senhor, consagrar a Deus, né, todas as nossas ofertas e dízimos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai. Ó Deus, porque Tu és a fonte, Tu és o nosso provedor, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que tudo que temos, Pai, que tudo que passa pelas nossas mãos foi porque o Senhor escolheu, o Senhor determinou, Pai. E assim nós entregamos a Ti, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, venha, Pai, abençoar cada irmão, cada irmã, cada semente, Senhor, entregue diante de Ti. Senhor, pedimos para aqueles que estão necessitados, Senhor, de uma porta de emprego, Senhor, de negócios na empresa. Senhor, abre essas portas, ó Pai, e que todos continuamos sempre tendo, Pai, o entendimento de usar a riqueza deste mundo com sabedoria para acumular, Senhor, tesouro na eternidade, ganhando amigos, Senhor, e familiares para a vida eterna, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, pessoal. Estou aqui neste momento para a gente poder pensar muito e entender, né, na verdade, o que Deus tem para nós como justiça, o que é tudo isso que a gente tem falado sobre crescer em justiça. E para isso estou aqui hoje com o Márcio, o pastor Márcio Scarpellini, casado com a Patrícia, pai de 2 filhos, do João e da Manu. Ele é pastor, também um dos pastores do Mevan Sudeste, administrador de empresas, cientista social, pedagogo e diretor executivo do Colégio Ouro Preto, lá na Moca, aqui em São Paulo, né? É isso aí. Certo? Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco aqui hoje. Viu? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho sobre justiça. Glória a Deus. Que Deus nos use aí. Amém. Na infinita graça e misericórdia do Senhor. Amém. Né? Mas vamos lá. Eu acredito que temos muita coisa para falar, né? A gente vai tentar aí colocar da maneira mais prática possível, para que nós, como igreja, possamos mesmo exercer aquilo que Deus quer que a gente, como igreja, como corpo de Cristo, exerça no mundo, né? Na sociedade, onde a gente estiver. Né? E não sei se você quer dar alguma introdução, A gente pode aqui ver, por exemplo, a gente passou com algumas perguntas, né, que a gente se depara no dia a dia, né, com os membros da igreja. E tem uma pergunta aqui que acho que dá pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Então, fizeram a pergunta assim: é pecado descumprir a justiça dos homens quando estou cumprindo a justiça de Deus? Uau, esse é um bom começo, Isaac. Porque a gente tem que entender o que é a justiça dos homens e o que é a justiça de Deus. Né? Então, na própria pergunta já está implícita uma comparação. Verdade. Né? Então, para saber se é pecado, né, cumprir a justiça dos homens, enfim, versus a justiça de Deus, é necessário entender ambas. Né? Certo. E a justiça dos homens, a Bíblia mesmo fala que a nossa justiça é comparada ao pano de trapo, né? E o pano de trapo não é uma coisa muito legal, né? É o absorvente lá do século I, então não é algo muito interessante de ser comparado. É, né? Verdade. Muito valioso, vamos dizer assim, né? Uhum. E então, assim, é pecado? Primeiro, nós temos que entender que toda autoridade foi colocada debaixo e submissa à vontade de Deus. Né? Então, se há um rei, se ele é justo ou não, é outra questão. Mas se ele está posto, então o nosso presidente é o nosso presidente debaixo da vontade de Deus. Autoridade instituída por Deus. Tanto presidente, governador, prefeito. A gente não vai discutir se a moral, se a ética é justa ou não. Uhum. Se a autoridade está posta, é debaixo da vontade soberana de Deus. Certo. Seja um juiz iníquo ou um juiz que pratica a equidade, ou seja, a balança justa. Como a gente lê lá em Levítico, lá no Pentateuco, a gente já tem essa referência. Exatamente. Né? Então, assim, a Bíblia, ela é o nosso padrão. Ela é a nossa referência, do começo ao fim. Né? Eu sempre digo que a Bíblia não é um livro de história, mas contém história. Não é um livro de justiça, mas contém justiça. Porque ela é um livro de verdade. E da verdade.
Amém. Né? Então nela está toda a verdade. Ela não contém verdade, ela é o livro da verdade. Toda a verdade está nela. Verdade. Né? Então, quando a gente vai olhar para a justiça do homem é isso. É algo que é muito pequeno. E hoje nós vemos a sociedade envolvida nessa justiça do ego, né? Humana, né? Humana, né? Então a gente vê alguém dar uma ralada no seu carro, vou colocar você na justiça, né? Vou te processar, é a frase, né? A frase. Vou te processar, qualquer coisa vou te processar. E aí nós vemos já um vazio de justiça. E todo vazio que existe no ser humano aponta para algo que preencheria esse vazio em uma situação ideal. Qual é a situação ideal da humanidade antes do pecado? Exato. Né? Então, em Deus existe a justiça plena, perfeita. E no homem, uma injustiça já implícita por conta do pecado. Tá? Então, respondendo rapidinho a pergunta, é errado, certo? Depende, existe um limite. Né? E o limite, a meu ver, está na adoração. Tá? Então, o que define a justiça no final das contas? A quem ou o que nós adoramos. O homem é feito para adorar. A natureza do homem é para adorar. E aí a grande escolha que nós fazemos na vida é a quem ou o que nós adoramos. Então até um ateu adora alguma coisa, né? Você pode perguntar para um ateu, ele vai falar, não, por definição não adoro nada. E aí ele vai defender isso com unhas e dentes, mostrando que ele adora uma ideia de não adorar. É verdade. É algo que o homem não consegue fugir. Nós somos adoradores. Nós somos adoradores, por natureza. Exatamente. Qual a diferença? É que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que é verdade? É Cristo. É Cristo. É o Evangelho. Adoradores dele, né? Dele, exatamente. Então, adoradores têm a vontade. Toda a humanidade é adorador. Por isso que Deus procura verdadeiros adoradores. É verdade. Né? Então, a quem ou o que nós adoramos define a nossa justiça. O homem na modernidade... Ou seja, um passinho antes tem que dar um da questão da justiça. Exato. Qual que é o centro da nossa vida, digamos assim, né? Qual é o fator definidor de justiça? O que define a nossa justiça? Isso. É a nossa adoração. Olha. Então, o homem pós-moderno, ele adora o seu próprio ego, né? Os seus desejos, adora a sua humanidade, né? Então, é primeiro aquilo que é meu de direito. Depois vamos discutir o resto. Certo, é verdade. Isso é uma justiça humana, né? Ambição egoísta e vaidade, né? Exatamente, né? Então, isso define uma justiça humana. E aí, quando nós olhamos para os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, a justiça é a justiça de Deus. Bom, então se nós colocamos que a adoração é um fato determinante para definir justiça, a gente pode pegar como exemplo Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então assim, é uma lei. Foi colocada uma lei. Todo mundo tinha que dobrar os joelhos diante da estátua. Diante da estátua. Né? Tem que adorar. E aí? Temos um dilema. Nós somos incitados pela Bíblia a respeitar as autoridades instituídas, porque elas estão debaixo da permissão, da vontade permissiva de Deus, né? Mas temos um dilema, então, obedecer ou não obedecer. O limite para mim é esse, né? O dia que tivermos que adorar alguma coisa que não seja Deus e as implicações disso, né, de adorar a Deus, aí passou do limite. Nesse momento, pode ser justificável diante da lei de Deus não cumprir uma lei humana. Porque cumprindo aquela lei humana, você estaria diretamente infringindo a lei de Deus. Exatamente. De não adorar outros deuses. Exatamente, né? Por exemplo. Mas existem outras decorrências, né? Então assim, quando a gente olha para a lei mosaica, onde você lê não matarás, e aí você pega, por exemplo, um soldado nazista. Né? Isso foi muito comum no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, no tribunal, os soldados falarem, não, estava cumprindo ordens. O nazista. Olha aí. E justificando seus atos de guerra porque ele estava cumprindo ordens. Isso foi derrubado no tribunal. E a gente vê como a lei de Deus, ela é subsídio, ela é base para a nossa lei. Para a lei humana, não tem como fugir. Qualquer sociedade, né? Qualquer sociedade. Principalmente nós, ocidentais, judaico-cristão, nós temos a nossa base jurídica. Não em Roma, não, vem lá de trás, vem lá do Levítico, vem do Pentateuco. Então, os soldados, eles falavam, não, estávamos cumprindo ordem. Não, isso não justifica. E é óbvio que não justifica. Com certeza. Porque a lei mosaica diz, não matarás. Está dizendo debaixo de qual regime político? Não está dizendo.
fundamento, um princípio. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. E aí nos leva a sair um pouquinho da lei dos homens e entrar também nos costumes, que é um dos fundamentos, uma das bases da lei, uma das fontes da lei. A Patrícia, minha esposa, é advogada. Então, Olha, então... nós começamos a namorar e ela estava no 3º ano de direito. Então, eu falo que eu terminei um pouquinho. Isso é bom. E uma das fontes do direito é o costume. Então, se algo não está legislado, o legislador pode buscar no costume uma fonte do direito. Então, qual é o costume? É esse. Vamos legislar e ver se está ok, está coerente e transformar isso em lei. Olha só. Então, se o costume, por exemplo, é adulterar, e isso é um costume e é fonte de jurídica, isso não pode ser feito diante da lei de Deus. Porque a lei de Deus vem primeiro e é superior. Ela é maior do que a lei dos homens. E isso é um princípio jurídico. Toda a legislação, não importa de que país, ela obedece uma hierarquia. Então, se existe uma lei municipal, ela não pode contradizer a lei superior. Se existe uma regra regional, não pode contradizer a Constituição. Entendi, nossa. De uma forma maior, as constituições não deveriam contradizer a lei de Deus. Exatamente. E esse é o limite do cristão. Esse é o limite de quem leva a Bíblia como um fundamento de prática, de ética, moral e justiça. Olha aí, então não é uma pergunta de sim ou não, né? É uma pergunta de depende e necessita muito você conhecer a Bíblia para você se justificar e não cumprir uma justiça humana. Exatamente. Né? Por isso que para começar a explicar, responder essa pergunta, é necessário conhecer as leis dos homens e a lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus. Né? Que é indivisível. Né? Então, Deus tem atributos visíveis e invisíveis. Um atributo que nós não podemos ver, mas nós podemos depurar, é a unicidade do nosso Deus triuno. Ele é indivisível. Portanto, a sua lei respeita a natureza dele. Ela é indivisível. Por isso, a lei de Deus. Uau. E as leis dos homens deveriam respeitar essa lei maior. Né? E então é importante que o cristão, para entender e responder e ter uma vida coerente, conheça ambas as leis. Daí vem a importância, sim, de conhecer a Bíblia a fundo e conhecer, sim, na medida do possível, a legislação de onde se vive. Né? Se a gente vive no Brasil, é uma legislação. Se você for dirigir na Inglaterra e não souber a legislação de trânsito de lá, você vai bater de frente. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas batem de frente com a legislação do seu país por não conhecê-la. Exatamente. E curiosamente, isso não conhecer a lei não isenta da responsabilidade. Não adianta depois falar, não, mas não sabia. Não sabia. Não, você tem que saber. Então, e é obrigação, né? A gente até pode entender aqui, diante de Deus, né? Sim. Nós somos, né, assim, agradar a Deus somos obrigados a obedecer a lei do homem, enquanto não está indo contra a lei de Deus. Exatamente. Porque se a gente desobedece uma lei humana, né, por qualquer motivo que não seja, né, essa contradição com a lei de Deus, a gente está sendo desobedientes a Deus. E aí, né? Perceba que isso não... Hoje, a gente não... Pelo amor de Deus, não vamos entrar na esquerda e direita, né? Não precisa, obrigado. Então, assim, como cientista social, você imagina onde a coisa vai, né? Então, assim, perceba que o evangelho, ele não é de esquerda nem de direita. Como a gente vem pregando já há um tempo, ele é do alto. É do alto. Né? A gente não é, né, de um lado ou de outro. E aí, muitas vezes, o ser humano, ele quer encaixar o evangelho e o entendimento de Cristo na sua cosmovisão. Se ela é de esquerda, de direita, enfim. Peraí, o que veio antes? Exatamente, né? Não é o evangelho que vai se encaixar na coisa do homem, né? Você que deu um jeito de encaixar a sua vida no evangelho. Exatamente. Né? E a sua cosmovisão é aquilo que você acredita, consequentemente, aquilo que você pratica. Né? Então, assim, obedecer ou não leis depende de você ter um entendimento das leis dos homens e das leis de Deus. E da lei de Deus. E só para concluir aqui que eu lembrei que a gente vê Paulo falando nas cartas, né? E Pedro, né, em Atos falando, né? Eu preciso obedecer primeiro a Deus, depois os homens, né? Sim. Isso ali tá demonstrando esse limite. Exatamente. Né, que você falou, né? E Pedro, ele fala isso com muita ênfase, né? Lá em Atos. E depois nas cartas de Paulo, a gente vai ver um profundo conhecedor de leis. Então Paulo, como cidadão romano, né? Ele era conhecedor de leis. E aí a gente olha para as cartas de Paulo, você vê Paulo adequando o seu discurso de acordo com o público, né? Que é algo muito inteligente e sugerido a todo mundo que vai
pregar ou falar alguma coisa, né? Verdade. Então, quando a gente olha para a nossa legislação ocidental, ela tem como fundamento a lei romana. Então, a lei romana, os fundamentos de lei romana são os fundamentos da nossa legislação americana, francesa. Na América Latina, né? Todo o nosso fundamento, né? A nossa Constituição, ela teve influências da Constituição francesa à época, enfim. Tem toda uma história aí que foge um pouco no meu conhecimento específico, mas é isso. O nosso fundamento legal vem de Roma. Então, quando a gente olha para as cartas de Paulo, quando ele vai escrever aos romanos, ele utilizou a cosmovisão e uma linguagem que os romanos entenderiam. De acordo com a lei deles, né? Exatamente. Então, quando a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo aos romanos, a gente vai enxergar do começo ao fim Paulo fazendo referências à justiça. É verdade. Então, do começo ao fim, a gente vai encontrar na carta aos romanos coisas, pérolas mesmo, em relação à justiça. Qual o entendimento de uma justiça de Deus, o que é praticar justiça, o que é a natureza da justiça. Ali em Romanos a gente tem Eu gosto muito ali do capítulo 6, 7, 8, que fala sobre a lei da carne, a lei do pecado, a lei de Deus, a lei da carne, a lei do Espírito, Isso, né? exatamente. E aí faz essa comparação. Exatamente. Aliás, até uma pergunta aqui que eu lembrei que dentro daqui que você começou a falar, quais são os atos de justiça que o cristão deve praticar? Pois de novo, vamos dar um passinho atrás. Vamos lá. Né? Primeiro, para falar de atos, né, a gente precisa desvencilhar a natureza dos atos. Então, existe um entendimento que nós precisamos fazer atos para que nós sejamos aceitos por Deus ou no reino de Deus. Muito bom. Né? E nós lemos em Romanos que a justificação é pela fé. Não através de obras, não é por atos. Então, nada do que nós fizermos para querermos justificar a nossa natureza vai transcender a nossa natureza pecaminosa. Nós seremos pecadores melhores. Então, a natureza vai continuar sendo a mesma. Exatamente. Né? Então, um pecador melhorado. E, cara, o evangelho não é isso. O evangelho não quer melhorar você enquanto pecador. O evangelho quer transformar a sua natureza. Exatamente. Quando a gente tem a transformação da nossa mentalidade, consequentemente do nosso caráter, aí nós temos o fruto do evangelho crescendo em nós e frutificando em nós. Aí nós podemos falar de frutos que serão naturais na nossa vida. Muito bom. Então aquilo que fizermos não é para alcançar um lugar no reino de Deus, mas o faremos porque fazemos parte do reino de Deus. Exatamente. E aí a gente entende a natureza do embaixador. Nós somos chamados como embaixadores do reino. O que faz um embaixador? Ele representa o reino de origem. Onde o embaixador pisa, ali é parte do país que ele representa. Então, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás uma figura pública que fugiu para dentro de uma embaixada, né? Ele estava, se não me engano, na Europa e aí ele fugiu para dentro de uma embaixada. Quando ele entrou no portão daquela embaixada, é como se ele estivesse no país que está a 2.000, sei lá quantos mil quilômetros de distância. Por quê? Porque lá é a casa do embaixador. Eu, você, cada um de nós somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós estamos, a legislação é a legislação do reino. Tem que ser. Tem que ser. Nós representamos essa legislação. Isso até mostra a questão do limite, né, ali. Sim. Então, tipo, nenhuma legislação humana pode interferir, né? Porque ela nunca vai estar acima da lei de Deus, que é a que rege a nossa vida, né? Qual é a jurisdição? Quando você muda de reino, você muda de jurisdição, né? Em filmes americanos a gente vê muito isso, né? A polícia estadual vai até a ponte na fronteira do estado. Verdade. Chegou ali, não posso passar. Por quê? É outra jurisdição. A nossa jurisdição é celestial. Não é daqui. Mas nós, como embaixadores, e um embaixador ele faz isso, ele tem um bom relacionamento com o país onde aquela representação está inserida. Então nós somos chamados sim para sermos embaixadores, representantes inteligentes, sábios, conhecedores da lei dos homens e da lei de Deus. E isso é muito bom pra gente nunca ter aquela ideia errada de eu tenho como um dever de praticar esses atos de justiça. De forma alguma. Sem ter a transformação antes da natureza. Exatamente. Né? Então assim, nós não podemos fazer qualquer coisa para que sejamos aceitos, para que isso mude a nossa identidade. Para merecer a salvação. A ordem não é essa. Nós fazemos porque temos uma identidade, não fazemos para ter uma identidade. E a nossa identidade diz respeito a quem nos gerou.
né? Por quê? A identidade, você tem um RG, né? O seu registro geral, seu documento de identidade. Ele é emitido por quem? Por uma autoridade do seu país. Então a identidade ela é emitida por alguém superior a você. Percebe? O que ela fala? Em primeiro lugar, tem o seu nome, sua identificação, que é um direito seu, ter nome, né? Então, dar nome também, o nome correto às coisas, isso aqui é microfone. Dar o nome correto é um ato de justiça. Nossa, isso é interessante. Então, assim, as próprias legislações garantem o nome, o direito a ter um nome em um recém-nascido. Caramba. Então, assim, lá no seu RG tem o seu nome e tem quem te gerou. Engraçado que é até uma coisa que, às vezes, sem a gente pensar, você ouve falar de uma criança que nasceu num lugar que não tem nem documento, a gente se incomoda com isso, porque é uma injustiça, É uma né? injustiça, exatamente. Interessante. E você vê que Deus se preocupou com isso desde o começo da humanidade. Porque ele coloca Adão no jardim e fala, Adão, qual que é o primeiro serviço de Adão? Dá nome, Governa né? e dá nome. Verdade. Então isso é uma coisa que diz respeito a fazer justiça. E aí, Isaac, vem uma questão muito importante, talvez até pulando algum item. Fazer justiça é dar o que é de direito a quem de direito. Então é direito de uma criança ter um nome. Isso é praticar um ato de justiça. E na nossa sociedade hoje a gente vê isso sendo corrompido, porque nomes Nossa. de funções sociais estão sendo trocados, né? Um exemplo que nós vimos aí na última semana é que em um determinado país da Europa estão substituindo o termo mãe por pessoa que dá à luz. Não é nem por mulher que dá à luz, é por pessoa, ser humano que dá à luz. Percebe? Então, a corrupção, a degeneração de nomes corretos é uma injustiça perante Deus. E por isso que isso incomoda a gente de tal forma Claro que sim. É uma injustiça. Exatamente. Por quê? Existe uma centelha de justiça divina em cada ser humano. Né? Deus colocou, né, tá lá. Assim como existe um vazio que é proporcional a Deus. Ao tamanho de Deus. Então, voltando à questão das obras, fazer o que é certo diz respeito a quem nós somos e não para sermos. Para sermos, né? É aquilo que se espera de acordo com a natureza que você tem, né? Quando a gente tem a nossa mentalidade, a nossa natureza redimida em Cristo, é como se trocasse o seu idioma. Troca o pensamento, né? Quando que a gente adquire a fluência num idioma? Quando você passa a pensar no idioma, não é isso? Então, assim, tem gente que traduz na cabeça e aí fala, e parece um robozinho falando. Você é fluente em inglês quando você pensa em inglês. É automático. É automático. Quando que nós somos fluentes no Espírito? Quando nós falamos a língua do Espírito. E aí não estou me referindo à glossolalia, não é isso. Estou me referindo aos atos. Línguas estranhas. Não. Sim. Estou me referindo à vida. Quando o Espírito flui em mim e eu sou uma extensão de Cristo, eu sou Cristo na vida de outras pessoas, aí eu sou fluente no Espírito. Aí, de fato, é um sinal, né? De que transformou minha identidade. Por isso que estar cheio do Espírito é visível não através dos dons, mas através do fruto do Espírito. Verdade. Percebe? Então, o fruto do Espírito denota aquele que é cheio do Espírito. E Deus usa as ilustrações perfeitamente, né? Porque o fruto mostra a natureza da árvore. Exatamente. Né? Jesus usa... Você nunca vai ver uma videira dando figos. Dando figos. Não faz sentido, não é da natureza dele. Então, por isso que quando a gente fala, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é justo ou não é justo, a referência não é o ato em si, mas aquilo que está por trás, o que dá natureza, o que gera. Então, a sua natureza foi regenerada? Se foi, você fará atos de justiça. Só que também eu acho interessante pensar que isso é algo que a gente não vai, assim... A gente precisa conhecer a palavra, né? Porque através dela a gente vai conhecer mais a respeito dessa natureza. Até né? porque ela é a nossa orientação, nossa bússola, né? Ela define o nosso caminhar, né? Então, assim, ela é a nossa grande referência. Por isso que é importante que nós conheçamos as Escrituras, né? Porque o Espírito vai nos levar a praticar o que nela está, porque ela é a profecia, ela é a voz de Deus para nós, né? Então é importante conhecê-las. Conhecer a Escritura, né? Mas só o Espírito, mas aí que tá, só o Espírito é capaz de nos lembrar e de nos fazer entender a Escritura, né? E aí, assim, é muito interessante
lá em Romanos 2,13, vamos pegar aqui, é importante a gente ler. Romanos 2,13 diz assim, ó: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Declarados justos. Então, cara, não adianta você decorar a Bíblia inteira. Não adianta você ouvir a lei. Isso não vai te fazer justo, nem justificado, porque isso é interessante. Se a gente for pegar no grego, você tem uma diferença entre justo e justificado. Nós não seremos justos. Não adianta. Nós somos justificados pela fé. Só um foi justo. Uau, isso Jesus é verdade. Cristo. Então, por isso que quando a gente fala, eu quero justiça, né? Às vezes a gente vê em programas de televisão, eu quero justiça. Cara, a sua justiça só tem um resultado para ela, te levar para o inferno. Verdade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você quiser a sua justiça, você vai para o inferno, É a tranquilo. pior coisa que você pode querer pra E sua aí vida. nós vemos até irmãos falando, olha, eu vou te colocar nas mãos de Deus. Né? A resposta para essa frase é, por favor, me coloque lá. Como disse o salmista Davi, né? O rei fala. Davi, prefiro estar na mão do Senhor do que na mão dos homens. Né? E muitas vezes as pessoas entendem a justiça de Deus como uma justiça vingativa. Então, quando a gente vai entender, antes de entender o que é a justiça de Deus, vamos entender o que não é a justiça de Deus. Ela não é vingativa. Ela não é uma justiça humana e ela não é vingativa. Isso é importante. Muita gente confunde isso, né? Justiça como se tivesse virado um sinônimo de vingança. Vingança. Então você vê até, às vezes, letras de música, né? Induzindo a isso, sabe? Então, e muitas vezes muita prática evangélica, né? Tem até um pastor, um líder religioso que parece que tem um estoque de câncer no céu, né? Então, olha, Deus vai botar um câncer em você. Misericórdia. Como se isso fosse justiça de Deus. É. Um Deus punitivo, vingativo. Não, a justiça de Deus, ela tem um pressuposto. Se existe um elemento que serve como ingrediente para a justiça de Deus, ele se chama amor. Amor. Por isso que quando a gente vai entender o plano, né, de Deus para a humanidade, a gente entende que a graça não veio depois da lei. Verdade. Se a gente olhar a Bíblia como um documento histórico, você vai entender, aqui era lei, até chegar a graça, né? Parece isso. Mas por que a lei foi instituída? Porque existia um povo, uma humanidade que não entendeu a graça de Deus. E aí foi necessária a lei para protegê-los. E tem muita gente que gosta da lei, de viver na lei. Ficar nela. De ficar nela. Só que aí tem um pequeno detalhe. Se você quiser ficar na lei, por toda a lei, você vai ser julgado. Vai ser julgado. E ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém é capaz, só um foi. Por isso que ele é justo. É. E por isso só ele pode nos justificar. Como? Através da fé. E aí que vem o boom da justiça de Deus, né? Exatamente. Que é Jesus. Sim. Porque se a gente fica naquilo que você falou, eu quero a justiça, a minha justiça, seria o inferno. Seria o inferno. Quando a gente olha lá em Romanos 14, a gente vê que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então assim, justiça, você fala, puxa vida, o reino de Deus é justiça. E aí, não vamos entrar na paz e na alegria, porque isso já é outro momento. Mas justiça. E aí, o que é justiça? Aí, dentro ainda de Romanos, nós vamos ler que a justiça é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. Né? Então, entender o que é o reino é entender que justiça é praticar o Evangelho. E aí, a gente já conecta com obras que são consequência. Né? Por quê? Qual é a verdadeira religião? Aí a gente entra numa questão bem prática. A gente sai do campo, né, de entender aqui teologicamente o texto bíblico e entramos numa questão prática. Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, Os dos necessitados. Então, assim, é dar o que é de direito. Então, assim, é direito de alguém comer? É direito de alguém comer. Tem que ser dado. Tem que dar. Então, é necessário dar esmolas, por exemplo? É algo que talvez tenha até uma pergunta sobre isso. É verdade. É necessário? Sim. Sim, é uma forma de justiça. Né? Esse texto que até eu estava meditando há um tempo atrás, esses dias, sobre isso. E fala aqui, né, Levítico 19:9, que diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído.
Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isaac, olha que interessante. Aí não está perguntando se a terra era da pessoa, se foi ele que plantou ou não. Não está perguntando nada, está instruindo, está legislando. É verdade. Está colocando um princípio. Não tira tudo, enfim, deixa lá para o necessitado. E nós vemos aí uma lição muito, muito, muito interessante. Nós não temos a dimensão do tamanho e da natureza da semente de um ato de justiça. Obedecer essa lei fez com que Ruth tivesse onde colher espigas lá na plantação de Boaz. Isso é incrível. Uma conexão, né? Conexão. E aí, dessa linhagem, veio Davi e veio o Salvador. Então, praticar justiça, praticar obras de justiça, de fato, é algo que implica no reino de Deus, implica na instituição do reino de Deus na terra. É uma coisa que eu vejo assim, se a gente não aceitar aquilo que a gente falou desde o início, né? Da questão da adoração, Sim. dessa mudança de mentalidade, a gente vai Exato. ficar sempre querendo justiça da nossa própria mão. Então, A nossa justiça, né? A nossa justiça. E quando a gente entende, não tem justiça maior do que aquela que Jesus fez. Não. Eu me lembro também na parábola que Jesus conta em Mateus 18 sobre Sim. o perdão. Então a gente nunca vai poder exigir, né, que alguém me pague algo se eu tenho uma dívida infinitamente maior que foi paga. E aí vem a questão da dimensão da justiça. Existe uma dimensão humana e uma dimensão divina, né? E aí quando a gente ora o Pai Nosso, a gente entende isso, né? Perdoa os meus pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual é a dimensão? Né? Essa é uma dimensão humana que nós semeamos, né? Então assim, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, né? Perdão nesse sentido. Agora, nós jamais seremos capazes de perdoar como Ele perdoou. Por isso que nós somos justificados pela fé, não por obras. Naquele que foi justo. E é interessante aí no versículo 10, né, de Efésios 2, vai dizer, para praticarmos boas obras. Boas obras. Falando daquilo, da consequência. Isso, exatamente, para praticarmos. Então assim, consequentemente, você praticará boas obras. Boas obras. Isso derruba qualquer teologia que parte das obras para a obtenção de uma identidade de filho. Não, você é filho, por isso você faz boas obras. Você faz, de acordo com a sua nova natureza. Exatamente. Até legal a gente puxar aqui para coisas bem práticas, né, sobre essa da colheita. Como que você traria para os dias de hoje, né, essa questão? Simples, né? Olha lá no console do seu carro, tem uma moeda ali, intencionalmente, não é o resto. É intencional. Por quê? A Bíblia manda deixar intencionalmente, não é o resto. É para deixar. Deixar. Você já tem que fazer as contas, né? No seu mensal, semanal. E aí a gente poderia falar dos tipos de oferta, esmolas, dízimo, primícia. Então, assim, tem que ser intencional. Tem que olhar para isso, para as nossas finanças, olhar para aquilo que é justo diante da palavra de Deus e praticar justiça. Praticar. Ou seja, é nosso dever como filhos de Deus, né? Embaixadores do reino. Exatamente. Estamos entendendo que aquilo que Deus coloca em nossas mãos, uma parte daquilo não é para nós, né? E na verdade, se for ver bem, eu acredito que nada que é colocado na nossa mão é para nós. É, verdade. Qual a questão? Nós não somos donos de nada. De nada, exatamente. Então assim, se Deus te deu um filho, a questão é, Deus, para que você me deu esse filho? Exatamente. Qual é o propósito que o Senhor tem para ele? Se me deu um carro, se me deu um dinheiro, se me deu qualquer coisa, me deu sabedoria, empresa, conhecimento, para que o Senhor me deu isso? É para cumprir um propósito divino e não humano. E isso é transformador para nossa prática, né? Então assim, eu entendo que eu sou administrador das coisas que Deus me confiou. E aí a gente entende a parábola dos talentos. Percebe? Então, até um filho, né? Deus confia o filho a nós. Deus confia o filho a nós. Ele não é seu. Ele é como uma flecha. Que vai na uma hora. Que vai. Qual é o seu trabalho como pai? Como o meu trabalho como pai? Dar direção. Destino. Verdade. Cumprir o propósito. Que a gente poderia falar aqui, o que é a justiça no ponto de vista de Deus? Basicamente, primeiro, a justiça é o próprio Cristo, é a mensagem do Evangelho, né? Então, o que o Evangelho faz? Reposiciona as coisas. Tudo foi distanciado de Deus pelo pecado. O que distancia o homem de Deus, a natureza de Deus? O que trouxe a morte para a nossa dimensão, para o nosso planeta? O pecado. O que o Evangelho, que Jesus veio fazer? Redimir, transformar. Então, o Evangelho é a justiça.
Percebe? Isso a gente vai ler lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós somos nascidos de novo, nós mesmos nos tornamos justiça de Deus. Então, a nossa natureza é convertida para além do que fazemos. Nós somos justiça de Deus. O resultado daquilo que Cristo fez, da remissão de Cristo em nós, é a justiça. É a própria justiça. A partir daí, tudo que fizermos é... E até isso, se a gente for pegar de acordo com a justiça humana, a gente fala, isso foi uma tremenda injustiça. Pois é. Porque Jesus não merecia. Pois é. Ele não merecia a cruz, ele não tinha pecado nenhum, mas ele morreu. Exatamente. No lugar de nós, pecadores. Sabe que eu li uma piadinha, um meme, que eu achei muito interessante. Por que todos os brasileiros não pegam transfere todas as suas dívidas, todos os seus financiamentos para um único brasileiro? Ok? E mata ele. Toda a dívida vai estar quitada. E aí tá embaixo: parabéns, você acabou de inventar o evangelho. Uau! Isso. Interessante, É isso. Exatamente. Só que Jesus fez com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro, com o pecado. A todos. dívida toda foi transferida para o nome dele. Ele morreu pelas nossas dívidas. Eu vejo que isso é um grande convite inicial para você. Se você quer entender a justiça no padrão de Deus, você já tem que, abrir mão da justiça do mundo total. Não, a justiça do mundo vira algo tão insignificante que não dá para comparar. Não existe critério para comparar. É muito significante, superior à justiça de Deus, De fato, a gente entende que Deus está no céu, o homem está na terra, e é essa a dimensão da diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Quando a gente ouve aquela afirmação, mas isso não é justo, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, peraí... Diante do quê? Né? Vamos já duvidar dessa afirmativa da premissa. Que é uma prática extremamente científica, né? Que é duvidar, É duvidar. E também é bíblica, porque nós devemos provar os espíritos, devemos provar as profecias, devemos provar. A Bíblia nos leva a provar aquilo que é proposto. Né? Então, quando a gente ouve essa afirmativa, isso não é justo ou isso é justo, devemos provar isso diante da justiça, da referência de justiça de Deus. E pra gente ter uma vida assim, prática cristã, tem uma última pergunta aqui. O que é ser justo? Que a gente poderia dizer, É entender que cada coisa tem o seu devido lugar debaixo do propósito de Deus. E trabalhar para que esse propósito seja redimido. Vamos lá, peraí, repete isso aí. Tudo que Deus fez tem um propósito dentro da eternidade, né? Então, de novo, se Deus te deu um filho, existe um propósito para isso. Se você abandona esse filho, o propósito está sendo corrompido e a injustiça está sendo feita. Então nós, como cristãos, precisamos olhar para quem que a Bíblia nos orienta? Os órfãos, percebe? As viúvas. Porque é direito do órfão ter um destino redimido. Uau. O Evangelho, ele vem redimir pessoas, redimir verdades, redimir entendimento, redimir toda a existência da humanidade. Isso aí já tem que ser um despertar para quem é pai e mãe. Totalmente. Que você, mesmo que você não abandone seu filho, de maneira literal, mas se dentro de casa você já não está compartilhando os princípios de Deus... Exatamente. Isso já é uma tremenda injustiça. Enorme. Mais do que isso, se você não declara a lei de Deus para os seus filhos, como diz em Deuteronômio 6, é uma injustiça. Então, nós temos muito uma percepção de injustiça em relação a crianças quando você fala sobre violência. A criança violentada é uma injustiça. Mas também é injustiça deixar de fazer o que deveria ter sido feito. Exato. Percebe? Isso é uma coisa muito... Assim, o pecado, Acho que a igreja costuma muito a ver... Com o que é feito. É o que é feito. E não com o que deixa de ser feito. Deixa de ser feito, e que era para ser feito. Exatamente. E quem sabe fazer o bem e não faz... peca. Comete pecado, então, Tiago. Exatamente. Então, não fazer o bem que você sabe fazer... Você sabe que tem que ser feito. Exatamente. É injustiça, é pecado. Uau, olha aí. Nós não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Sendo filhos de Deus, devemos praticar justiça nesse sentido. Então, é fazer e devolver o que é de direito para quem tem direito. Então, é direito do pecador ouvir o evangelho e ser
apresentado ao evangelho? Sim, é Uau. direito. Portanto, se eu sei pregar e não prego, eu estou cometendo Ou se injustiça. eu conheço a verdade Se eu e não conheço a verdade e não compartilho. compartilho, é injustiça. Poderia dizer também que é injustiça eu não ler a Bíblia? É uma forma de injustiça. Que a gente sabe Olha, que tem que... Eu diria que até diante de um cristão humano, né? Quando eu penso que existe lá alguém na Coreia do Norte que depende de cair uma folha que alguém mandou num balão para que ele possa ler uma Ter folha da acesso Bíblia, ter à Bíblia. acesso, e a gente tem estantes com versões de Bíblias comentadas e de estudo, não meditamos. E aí a gente entra que meditar não é ler, e a gente já viu que ler e ouvir não te faz alguém justificado, mas a prática da justiça te faz alguém justificado. É, né? o Pela ler e fé. ouvir é um primeiro É passo. o primeiro passo, né? Mas exatamente, para que o Espírito vá trabalhando em você. Uhum. Então você percebe que existem coisas, às vezes a gente fica pensando na justiça com referência na legislação humana. Isso é muito pouco. É muito inferior, né? Aí a gente cai naquelas coisas, é pecado passar no farol vermelho, é pecado, sabe, não conferir o troco e coisa do tipo. Cara, isso é muito pequeno. Isso é uma questão quase que farisaica, talvez seja farisaica. É. E aí se a gente volta lá em Mateus, quando Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, a gente tem que voltar a alguns versículos. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando ali que, olha, não se preocupa com o que você vai comer, vestir, as aves do céu, tal, as flores do campo, porque os pagãos correm atrás dessas coisas. Então, olha que coisa, você ficar orando, tá, só sobre aquilo que você vai comer e vestir é uma oração pagã. Você tem que praticar a justiça de Deus. E essas coisas... Então, assim, não é o carro zero, não é, sabe, coisas... As demais coisas a gente bota, né, no shopping, né? O shopping me será acrescentado. Não é disso que Jesus estava falando. Não. Pratica a justiça. E as demais coisas, aquelas que são fundamentais, né? essenciais para a sua vida, serão acrescentadas. Não vai faltar, né? Não vai faltar. É uma consequência da prática da justiça. Uau. Se eu der oferta, se eu der esmola, vai faltar. Não vai faltar. É semente. É uma coisa que até a gente para pra pensar. Jesus não ensinou, né, o Pai Nosso pra gente orar pelo pão do mês inteiro, né? Não. É o De pão cada nosso de dia. cada dia. E Nos mais, dá né? Hoje. Hoje. Não é pra preocupar com amanhã. Não. E olha só, isso é interessantíssimo. É nosso, né? É. Nosso de quem? É. Não é meu, né? Não é meu, né? O Pai é nosso, o pão é nosso. É, né? coletivo. Isso coletivo. faz parte da mudança de mente, né? De Totalmente. cosmovisão. É uma Totalmente. mentalidade coletiva, né? Exatamente. Então, assim, o evangelho, ele é, por natureza, coletivo. E aí não me vem encaixar isso em nenhuma cosmovisão humana, Não por dá. favor. Não dá. É muito maior do que qualquer coisa do tipo. Uau. O evangelho é Deus, o Cristo, a salvação, o pão, o Pai é nosso. É nosso. Então, se é nosso, não é meu. Não é meu, esquece. Né? Então, praticar a justiça é conceder e compartilhar aquilo que é nosso. Nossa. Isso aí muda tudo, né? Muda, Você tem muda que tudo. mudar Você vê essa origem, né, a do origem pensamento. Às vezes a gente vê algumas pessoas até se vestirem de um manto de espiritualidade, né? E falar, olha, essa revelação, Isaac, que eu tive, eu nem vou compartilhar com você porque você não vai entender. Não sei se você já viu isso, eu já infelizmente vi isso. Uhum. Cara, de quem que é? O Pai é nosso. O a Pai revelação. é nosso. A revelação é nossa. E aliás, né, até a revelação Ela também é coletiva, é um processo. coletiva, porque, exatamente. Deus revela uma parte para um, uma parte para o outro. E eu entendo a revelação profética e tudo mais como revelações para um tempo e para um propósito. Uhum. Então, assim, aquela frase, Deus me deu algo, Deus dá, liberalmente. Se você não tem sabedoria, peça que Ele dá de graça, né? Então, Deus dá revelações para tempos e propósitos. E aí, 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, Os né? outros. Então, assim, de novo, o dom. O que é um dom? É uma dádiva. Você é bom de matemática? Pergunta para Deus para onde você vai usar isso. Para que ele te capacitou para isso? Para que ele te deu esse dom? Os dons não são para nós. Não. Isso é muito importante. E também é falta de justiça você não praticar. Uau. Não servir o outro Não com o servir dom o que outro. Deus te deu, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado.
Eu vejo que pra gente poder colocar uma vida cristã bem prática, né, esses princípios têm que estar bem ali. A questão da justiça, né, de Cristo, do Evangelho, né, a questão daquilo que Jesus veio fazer no mundo, e nós somos a continuidade disso, né? Sim. De redimir todas as coisas. Então, toda essa questão de injustiça que o Evangelho, a palavra dá mais ênfase, né? Órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros. Devemos estar atentos, mas para todos esses, e também para não deixar de fazer o que tem que ser feito, para que a minha esposa não seja uma viúva dentro de casa, tendo marido. Seu filho não seja um órfão de pai vivo, né? E assim, é tão interessante que você pegar um estrangeiro e cuidar dele é justiça, mas você pegar um doente e cuidar dele também é. Você pegar alguém que está doente e curá-lo em nome de Jesus é prática de justiça. Uau. Percebe? Então assim, se você recebeu esse dom e não cura, você não está fazendo o que Jesus disse, porque assim, quando a gente lê que nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez, a gente pensa em andar, sei lá, em cima, sobre as águas, não sei o quê. E aí você não vê isso acontecendo hoje em dia. Deveria acontecer, tá? Porque é profético que acontece. Tenho fé para isso. Eu quero ver... Eu creio nisso. Eu ouvi já relatos disso acontecer em lugares distantes, né? Como o extremo da China, etc, né? Que nós possamos viver um tempo que esses milagres estejam presentes aqui, nós saibamos os nomes, o dia que isso aconteceu, Isaac. Que o reino de Deus seja trazido à existência nesse tempo, para que nós possamos ver a justiça implementada. Então, fazer mais do que Jesus fazia é praticar mais justiça ainda. Uau. Curando enfermos, dando comida. Então, quando Jesus multiplica o pão, ele não está mostrando um poder transcendental só e falando, olha, eu sou todo poderoso. Não, ele estava dizendo, eu sou o pão da vida. Em mim não falta pão. E vim para alimentar, né, o faminto. E aí ele alimenta a carne e alimenta o espírito. Isso nos deixa uma lição. Isso nos deixa um propósito. Nós, como igreja, precisamos nos atentar a isso. A gente não pode pregar o evangelho e despedir a pessoa de barriga vazia. Não pode, não é justo. Não é justo. Uau. Não é justo. É algo muito abrangente, né? Muito, muito. E assim, é interessante que fazer a justiça é sobre coisas que Deus já nos deu. Isso é muito interessante, né? Então você vê que Jesus, ele não criou o pão. O pão já estava lá. O que ele fez? Ele multiplicou o pão. O que Deus já te deu que é insumo, que é ingrediente de justiça? Isso aí é algo interessante para cada um pensar, né? Exatamente. O que você tem na sua mão? Exato. Qual é o cajado que Deus te deu? Né? Moisés, o que está na sua mão? Usa isso aí, Usa isso daí. Então, às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas eu não posso fazer algo tão grande que impacte a minha cidade. Peraí, olha para dentro. O que Deus já te deu? Isso é insumo, isso é ingrediente para atos de justiça. Aí você conhecendo a lei de Deus, os princípios de Deus, aplicando, você vai entender que com isso você pode colocar isso em prática para exercer a justiça na sociedade. E aí a gente tem que ouvir de pessoas incrédulas, né? Que ninguém é tão pobre que não possa doar e nem tão rico que não possa receber. Parece tão, né? Fica bonitinho, romantizado e tudo mais, mas na Bíblia já nos fala. Já nos fala. Se Deus te deu qualquer coisa, olha para o propósito, olha para o propósito e aplica isso. Amém. Submeta tudo o que você tem à justiça de Deus, não a nossa. Para Ele deixar claro para você o propósito. Exato. Certo. Uau. Acredito que vocês, né, foram edificados com todo esse bate-papo, essa conversa, né, com muito conteúdo. Amém. Que é interessante a gente ouvir tudo de novo, né? Mas eu creio que é uma base, né, um fundamento. Acho que a gente pode falar ainda muito mais sobre justiça em questões práticas. Mas esse fundamento é essencial, né? Porque não adianta a gente querer tentar debater sobre justiça se isso aqui não estiver alinhado, né? Então, glória a Deus. Muito obrigado, viu, Márcio? Sim, Isaac. É uma honra estar aqui. Assim, reforço o que você disse. Ler o livro de Romanos é importantíssimo. Antes de ficar pensando no farol vermelho, pensa, né? No fundamento. E é legal pegar cada versículo desse que a gente citou aqui. E quando você lê o versículo, a sugestão é que você leia o capítulo. Claro, né? É o contexto. Depois de ler o capítulo, né? Lê o livro inteiro. Né? E aí, se não entender alguma coisa, lê a Bíblia inteira. Aí vai deixando a Bíblia, né? Encher de dentro pra fora. Na verdade, vai deixando a Bíblia tirar de você aquilo que não foi colocado por Deus em você. E redimir tudo. Exatamente. Então a gente tem que ler a Bíblia não para tirar
sacadas, não para tirar argumentos, né? Muito argumento distancia também do propósito. Nós temos que ler a Bíblia para que ela tire de nós aquilo que não pertence a um plano de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito obrigado. Né? Obrigado a você pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom, meu irmão, minha irmã. Foi muita coisa que a gente pôde falar aqui hoje, né? Meditando, pensando, para que traga clareza e entendimento, né? Aquilo que Deus fala para nós a respeito de justiça. Não uma justiça do mundo, não uma justiça que a gente tira das nossas próprias ideias, mas a justiça que vem de Deus, né? E eu te encorajo, se você tem a necessidade e a vontade aí, assista de novo, compartilha este culto com mais pessoas que serão abençoadas, né, através deste conteúdo. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse tempo de meditação na palavra. Senhor, nós te louvamos, Pai querido, ó Deus maravilhoso, e te pedimos no teu Espírito Santo que o Senhor venha capacitar, Senhor, a cada um de nós, trazendo o entendimento, Senhor, completo de tudo que a tua palavra revela para nós, que o teu Espírito Santo nos convença, que o teu Espírito Santo nos dirija, Senhor, a ter essa vida prática em consequência da justiça exercida por ti, Senhor, através de Jesus Cristo nas nossas vidas, e que possamos todos, Senhor, colocar em prática essas boas obras, esses frutos, Senhor, de justiça que glorificam o teu nome, que, Senhor, são aquilo que faz parte do reino dos céus, do qual nós fazemos parte, que assim possamos estar, Senhor, expandindo o teu reino aqui na terra. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã, cada casamento, cada família, e desde já, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, agora nós temos os avisos da Igreja Central. Fique ligado aí e que Deus abençoe você. Olá, Igreja Central! Agora é o momento dos nossos avisos. Fique por dentro! No domingo, culto da família. Terça-feira, culto de oração. E na quarta-feira, culto crescendo. E atenção femininas, no dia 26 de maio, noite do culto Crescendo Mulheres. No último domingo, no dia 30 de maio, acontecerá o nosso culto DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Se programe para participar conosco, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Vai ser uma programação muito especial. O frio está chegando e muitas pessoas estão precisando do nosso ato de amor para se aquecerem. Já começou a campanha do agasalho e estamos recebendo doações que irão abençoar as vidas de moradores no Jardim Hebron. Roupas de cama e banho e roupas infantis e de adultos poderão ser entregues aqui na Igreja Central de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas e aos domingos nos horários dos cultos. Participe! Então é isso. Deus abençoe e fiquem na paz.